Olá, eu sou a Bia, e você está no canal Politics, Law and Money. Quem nunca se assustou com o preço de um carro no Brasil, não é mesmo? A gente olha a etiqueta e pensa, como pode custar tanto? Bom, nesta análise a gente vai fundo nesse mistério. Vamos literalmente desmontar o preço de um carro para entender o que realmente pagamos quando compramos um. Essa é a pergunta que não quer calar. Por que um carro que em outros países é super comum, aqui no Brasil parece um item de luxo quase impossível para muita gente? É exatamente essa a resposta que a gente vai buscar hoje. Ok, vamos lá. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que a comparação mais óbvia geralmente é uma cilada. Não dá para simplesmente pegar o preço de um carro lá fora, converter para real e achar que resolveu o mistério. A história é um pouquinho mais complexa. E sabe por quê? Porque muitos carros que a gente vê nas ruas, de marcas como Fiat, Volkswagen, GM, são, na verdade, projetos feitos especialmente para o Brasil. Eles podem ter o mesmo nome de um carro europeu, mas não são exatamente o mesmo produto. Então, comparar o preço deles seria como comparar banana com maçã. Não funciona. Outro erro bem comum é pegar o valor em dólar e só fazer a conversão. Ou então comparar com o salário mínimo de lá e o de cá. A nossa renda per capita é muito diferente da americana, por exemplo. Essa conta não fecha e só atrapalha a nossa investigação. Para a gente descobrir a verdade, precisamos de algo que seja igual em todo lugar. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Para a gente desvendar esse caso, a gente precisa de uma prova concreta. Um produto que seja o mesmo ou o mais parecido possível, não importa onde ele seja vendido. Uma espécie de peça-chave da nossa investigação. E essa peça-chave tem nome: Toyota Corolla. Ele é o que o mercado chama de carro global. Ou seja, o projeto base dele é o mesmo em dezenas de países. Isso faz dele o objeto de estudo perfeito para a gente entender essa diferença de preços. Então vamos para os números. Aqui no Brasil, o preço de um Corolla numa concessionária é esse aí, R$ 185 mil. Guarda bem esse valor, porque ele é o ponto de partida de tudo. Agora olha só a primeira comparação. Nos Estados Unidos, o mesmíssimo carro é vendido por $28 mil. A diferença já começa a aparecer, né? E de forma bem clara. E se a gente atravessar o oceano e for para a Europa? 36 mil euros. Pois é, não tem como negar, o valor que o consumidor brasileiro paga é muito, mas muito mais alto. A grande questão é, de onde vem essa diferença toda? E agora, a gente chega no pulo do gato. Vamos pegar aquela etiqueta de R$ 185 mil e colocar uma lupa em cima dela. O que a gente vai descobrir aqui dentro muda completamente a nossa percepção sobre o preço dos carros. Presta muita atenção neste número. Ele é a chave de tudo. Do valor total que se paga por um carro no Brasil, em média, 37% são apenas impostos. Isso mesmo, mais de um terço do seu dinheiro não está pagando pelo carro em si, está indo direto para o governo. E o impacto disso na prática é gigantesco. Olha só, dos R$ 185 mil na loja, se a gente pudesse tirar essa fatia de impostos, o preço do carro cairia para R$ 125 mil. É uma diferença de R$ 60 mil, dinheiro que simplesmente evapora em tributos. E aqui vem a maior surpresa de todas, a grande virada da nossa história. Se a gente pegar o valor que realmente vai para a montadora, os R$ 125 mil, e converter para dólar, chegamos a cerca de $22.500. Sabe o que isso significa? Que a fabricante no Brasil recebe menos dinheiro por cada Corolla do que nos Estados Unidos ou na Europa. A conclusão é chocante. O carro em si, antes dos impostos, é na verdade mais barato aqui. Bom, com todas essas provas na mesa, o veredito fica bem claro. No Brasil, um carro é muito mais do que só um jeito de ir de um lugar para o outro. Ele acabou ganhando uma outra função, muito importante para a economia do país. E essa função foi resumida perfeitamente pelo Sérgio Habib, que é um especialista do setor. Ele disse o seguinte: no Brasil, o carro é um vetor de impostos. É uma fonte de arrecadação para o governo. Mais claro, impossível. O carro virou uma máquina de coletar dinheiro para o Estado. Então vamos amarrar tudo o que a gente viu. Primeiro, o grande vilão do preço alto não é o custo da fábrica, mas sim a montanha de impostos. Segundo, a montadora, no fim das contas, ganha até menos por carro aqui. E terceiro, o ponto mais importante, o carro no Brasil se tornou uma das principais ferramentas de arrecadação de impostos do governo. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta que fica aí para a gente pensar. Se o custo do carro para a montadora é até mais baixo aqui, por que uma empresa gigante como a Ford decidiu fechar suas fábricas e ir embora do Brasil? O que mais será que essa política de impostos tão pesados causa na nossa economia, além do preço final que a gente vê na loja? Fica aí a reflexão.
Esse foi mais um relato forte aqui no Politics, Law e Money. Se você gostou do conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe e nos siga. Sua voz é importante e faz toda a diferença.